do canal Fatos da Vida. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Hoje a nossa reflexão é a respeito da pílula do dia seguinte. Alguns profissionais da saúde atestam categoricamente que ela não é abortiva. E nós vamos conversar a esse respeito, tratando na visão espiritual. A questão que talvez seja vista pelos profissionais de saúde como não abortiva é porque a maioria dos nossos agentes, eles não têm uma noção precisa de quando começa a vida. No caso de uma gravidez, quando é que esta vida é considerada pela ciência? Pode ter muitas nuances. Alguns pensam que a vida vai começar a partir do momento em que o coraçãozinho começa a bater. Outros acham que a vida só vai começar após a nidação, né? A implantação da célula fecundada no endométrio do útero. Outros acham que a vida é considerada a partir do momento em que o feto esteja formado. Porém, a doutrina espírita é muito clara a esse respeito. Os espíritos atestam que a vida numa gestação, ela se inicia no momento da fecundação do óvulo. Portanto, vamos imaginar que a criatura teve a relação sexual por volta de 22 horas. Ela está no período fértil e na ovulação, no período em que a ovulação esteja fértil para uma fecundação. Às 22 horas, gastando tempo, vamos colocar um tempo aí para que haja a corrida do esperma, né, para a fecundação do óvulo, que gaste simbolicamente 3 horas, 4 horas, não sei. Isso varia muito. Portanto, por volta de 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, o esperma conseguiu fecundar o óvulo. É a partir desse momento já tem uma vida ligada àquela célula que vai se formar um corpo. Então, qualquer tentativa ou qualquer ação que venha expulsar essa célula fecundada é aborto no mundo espiritual. E é crime. A pílula do dia seguinte, ela tem sim os mesmos componentes do anticonceptivo natural, porém, numa dose muito maior, uma dose, né, cavalar, se a gente possa dizer. Então ela tem 2 formas de ação. A primeira é impedir que haja a fecundação. Impedir, muitas vezes, a corrida desse esperma, ou impedir que essa ovulação, essa fecundação não aconteça. Nesse caso, ela é anticonceptiva. Porém, se caso já houve a fecundação, já tem uma vida, ela vai impedir a nidação do óvulo fecundado no endométrio do útero. Nesse caso, é aborto. Portanto, a pílula do dia seguinte, se caso as mulheres, se caso naquela relação,
houver a fecundação por volta da madrugada e ela resolva, por medo, por cisma, que poderá engravidar e tomar a pílula no dia seguinte, ela já está cometendo um aborto, porque o efeito vai ser expulsar, né, de uma forma alhures, essa célula fecundada. Bem como também o uso do DIU. O DIU é um anticonceptivo, né, introduzido intrauterino, do qual ele tem uma dosagem diária, né, de hormônio, que ele funciona como anticonceptivo. Porém, durante o período em que a criatura estiver usando, se caso houver uma fecundação, no período de fertilização da mulher, ele vai provocar também essa expulsão deste óvulo fecundado. A partir desse momento também é um aborto. Então fica aí a nossa observação para todas as pessoas que realmente precisam, né, tem o direito ou quer ter o direito de não ter uma gravidez indesejada. Segundo a nossa irmã Rosália, espírito amigo, ela diz que a melhor prevenção contra uma gravidez indesejada chama-se responsabilidade. Então, temos diversos meios, né, de prevenção. Tem o anticonceptivo natural, tem a forma, né, natural de se prevenir os períodos em que a criatura esteja fértil, propício a uma fecundação. Tem as camisinhas, os diafragmas, enfim, tem uma série de recursos que pode prevenir essa suposta gravidez. Então, meus irmãos, minhas amigas, meus irmãos, amigos, prestem bastante atenção, porque hoje o número de abortos no planeta é muito grande. Estima-se quase 60 milhões de abortos são cometidos anualmente no mundo. 45% destes são inacabados em casa. E uma outra vertente também que eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção é que quando nós falamos de aborto, nós estamos falando apenas dos abortos. As pessoas só falam dos abortos que são cometidos quando o feto já está formado, né? Aos 3, 4, 5 meses de gravidez. Não relacionamos o aborto nos primeiros dias. Esse aborto de horas. Por exemplo, o aborto provocado pelo uso da pílula do dia seguinte, ele pode ocorrer 2, 3 horas após a fecundação. Ele pode acontecer 3 dias após a ingestão da pílula do dia seguinte. É um aborto, porque a partir do momento, nós frisamos novamente, a partir do momento em que a célula fora fecundada pelo esperma, a partir daquele momento já tem um espírito ligado àquele corpo que vai se formar. Então é uma vida interrompida no início. E o crime do aborto, perante o mundo maior, né, ele é baseado, sim, aí as penalidades têm seus atenuantes e seus agravantes. Portanto, a gente precisa entender que mesmo os atenuantes e os agravantes são apenas para o ressarcimento, né? A reparação. Mas a característica de crime, ela não é tirada. E Deus é amor, né? Deus é bondade. Ele sempre nos dará novas oportunidades de reparações. Lembrando também que tanto para a mulher quanto para o parceiro que colaborou, que instigou, que aceitou
o aborto da parceira, ele tem a mesma parcela de responsabilidade no crime do aborto, bem como todos aqueles que praticam. Os que praticam, os que induzem, os que sugestionam, todos têm uma parcela de responsabilidade no crime do aborto. Então fica aí a nossa reflexão, vamos pensar bastante nisso. A ciência não tem conhecimento espiritualizado dessa questão de quando começa uma vida na gestação, né? A vida do espírito imortal que vai habitar aquele corpo para uma missão, inicia-se no momento da fecundação do óvulo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja.